O grande finale de Itaipu pode ser representado muito bem por essa foto, em que acontece no dia 5 de maio de 1984, quando é feito o primeiro paralelo, o primeiro sincronismo entre a usina de Itaipu e a ANDE. A ANDE é a Eletrobras paraguaio. Aqui, ó, aqui você tem um italiano mexendo com um dedo, tá? Esse é um senhor com muita experiência na época, veio da Itália. Ele estava falando assim, mais ou menos assim, Nascimento, tiene que hacer sincronismo. Eu respondi, Beth, a hora que der nós vamos fazer, mas tiene que hacer, ó, De Bernardi, porque o De Bernardi está ao lado dele, tá vendo? E os dois eram amigos. Aqui foi feita a operação que dá início à operação de Itaipu, fornecendo energia para um consumidor, no caso a ANDE, né? É o primeiro sincronismo. Sincronismo é você pegar uma geração e combinar com a outra geração da seguinte maneira: você tem que colocar a mesma tensão, a mesma frequência e a mesma sequência de fase. E o primeiro sincronismo ele é representado por isso aqui, ó. Você tem um sincronoscópio, que é isso aqui. É um sincronoscópio que mostra frequência, tá? Tensão, frequência e um medidor de giro para mostrar para você o momento certo de você sincronizar. Então você tem que fazer com que elas andem na mesma frequência, que elas se acasalam. Fiquei com o telefone o tempo todo falando com a casa de força para que eles pudessem me dar o nível de tensão que eu queria, tá certo? Fazer alguma atuação para depois fechar o disjuntor. Na verdade, você só está preocupado em cumprir aquela sequência que está prevista. Acionar um, acionar outro. A tensão existe porque todo mundo estava esperando que desse certo, né? Como deu. Né? Todo mundo queria ver o primeiro sincronismo. A foto mostra muito bem isso. Então a mensagem é: ok, tensões iguais, pode fechar. Quando a gente chegou em 81, a barragem não estava concluída, você estava ainda em fase de... na parte de terra você tinha já o que a gente chama de hip-rap, aquele monte de pedras, você tem a barragem de terra, aquele monte de pedras amontoada, aquilo chama hip-rap. O alteamento da barragem ainda estava por acontecer. Então, e a casa de força ainda estava, só tinha máquina 1, a parte coberta era só máquina 1 e 2, área de montagem, só tinha aquilo. Então isso ainda não impressiona ninguém. Ela só vai te impressionar a hora que ela realmente coloca a máquina pronta e começa a rodar. Aí você começa a ter a dimensão real das coisas, né? Quando a gente chegou aqui, isso aqui tudo era um buraco, um grande buraco, né? Porque só tinha a máquina 1, que a parte de concreto já estava delineada, bem feita, né? E as outras estavam tudo em construção. Tinha as máquinas mais para frente, já estava lá ainda na rocha, né? Lá no tubo de sucção ainda, lá embaixo, né? A primeira imagem meio assustadora, né? Porque era tudo muito grande, tanto a parte da parte civil como da parte mecânica era muito grande. A gente nunca tinha sonhado em participar e fazer manutenção no equipamento tão grande. A montagem de uma turbina, ela passa primeiro pela parte de concreto. Você tem que fazer todo a armação para que ali dentro daquele ter um buraco em que você possa descer a roda da turbina. Então você tem várias coisas que tem que ser feito antes de colocar a roda. Colocar as palhetas fixas, né, as virolas associadas à caixa espiral, e aí você desce a turbina. A turbina ela é o motor que realmente faz com que o eixo gire. Então depois que você faz isso, você acopla o eixo, acopla no gerador e aí está pronto o conjunto, né? A turbina especificamente, né, é o coração da máquina, porque é onde passa realmente a água, e se algum componente, né, e a turbina não funcionar, a máquina para e você não vai gerar eletricidade, né? A usina de Itaipu, ela movimentou uma série de desafios para a empresa, né, e o primeiro passou justamente pela sua construção. Esse prédio aqui ele tem uma capacidade de levantamento de ponte rolante de mais de 300 toneladas, exatamente para poder construir o motor de Itaipu, né, em peça integral aqui dentro. Essa foto que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro
rotor que a Voith tinha feito. Antes dele ficar pronto e ir embora, a gente fazia a foto dele bonitão. Ele era o catálogo. E a gente põe alguém fazendo alguma coisa junto só para a gente mostrar o tamanho. Porque era muito importante. Ele era gigantesco, ele era assustador. Dava assim aquele medo, né? De depois ser tão grande, ser a primeira máquina do mundo desse tamanho, né? E daí veio aquela expectativa de fazer funcionar, fazer girar essa máquina, o que seria, quais seriam as consequências, se ia dar tudo certo. E esse sentimento de susto não era só pra gente que era novo, né? As pessoas mais experientes também, os fabricantes, os próprios técnicos, engenheiros que vieram de outras empresas de energia elétrica, também tinha um pouco de susto, né? Pelo tamanho do equipamento. Aqui eu tenho um rotor visto de cima sem ainda fechar. Aqui ele do chão, ele ainda no torno, ele um pouco mais perto. E aqui eu tenho uma vista geral da fábrica novamente. O primeiro rotor que saiu foi maravilhoso. A carreta era enorme, ela tinha acho que uns 30 pneus. Era muito grande, o equipamento ia em cima. Em termos de fornecimento, todas as usinas, né, siderúrgicas do mundo estavam focadas em fornecer para Itaipu. Os melhores materiais, os melhores engenheiros, eles realmente trabalharam para fornecer e fazer dessa usina a maior usina e a melhor usina do mundo. Como que a composição de uma usina hidrelétrica? A gente tem esse corte, por exemplo, é o corte que mostra exatamente barragem, tomada d'água, que é a última linha de defesa, o conduto forçado e o caracol. No meio do caracol está a turbina. Então a turbina é tudo. Sem ela você não consegue produzir nada, nem rodar, né? Nós estamos no posto da turbina. A turbina, a roda está abaixo. A roda que recebe o impulso hidráulico. O eixo que vai até o gerador, aonde efetivamente tem a geração de energia. Nós estamos passando agora pelo piso dos geradores. Tá? Isso que você está vendo em cor laranja é o poço do gerador da máquina 9A. Tá certo? Então você tem aproximadamente 500 metros desse lado e 500 desse. Tá? Então cada círculo desse é poço de uma unidade geradora. Então para você dar manutenção disso aqui, você tem que tirar essas tampas para poder você transladar um equipamento com as pontes rolantes. Esse ambiente, esse barulho, essas imagens aqui, elas são muito marcantes, né? Isso pra gente, pra mim é uma coisa assim que inesquecível, né? Coisa que depois que eu saí daqui, não foi nenhuma nem duas vezes, foi várias vezes que a gente sonha com esse ambiente aqui do trabalho, né? Então Itaipu é um projeto feito no Brasil, né, que é um ícone da engenharia mundial e um ícone da engenharia de hidroeletricidade. Você tem a parte de terraplanagem, depois você tem a parte de construção civil em concreto, depois vem a montagem, da montagem o comissionamento, do comissionamento você tem o primeiro giro. O primeiro giro da máquina é um dos momentos mais empolgantes que se tem em qualquer usina, porque é algo mecânico que vai ter um impulso hidráulico muito forte e isso representa perigo, tem que ter muito cuidado, para isso você tem que treinar muito as pessoas. Uau! Esse aqui é um local icônico, realmente. Foi dessa máquina que aconteceu o primeiro giro das unidades de Itaipu. A máquina 1 foi a primeira máquina que rodou no dia 17 de dezembro de 83. Essa data ela é considerada uma data icônica também, porque do mesmo jeito que se consagra muito o primeiro sincronismo, o primeiro giro da máquina talvez seja a parte mais emocionante da história de qualquer usina, porque você está esperando todo tipo de surpresa. Todo tipo de surpresa. Esse dia foi um dia muito tenso, o dia do primeiro giro
da turbina, da unidade 1, justamente pelo aquele medo que a gente tinha inicial, né? Uma máquina desse porte, né? Girar pela primeira vez. Fazer com que esse negócio saia da inércia foi aquela coisa muito excitante. 10%, aquele barulho muito tranquilo, 20% fica mais 5 minutos, 50% fica mais 10 minutos. Chegou a velocidade nominal, ela é muito suave, aí você começa a acompanhar as temperaturas, todas as temperaturas muito bem, e aí é aquela festa, né? E a gente, naquela época que a gente começou a perceber a quantidade de carga que gerava uma máquina de Itaipu, aí a maioria de nós começou a ter noção da responsabilidade que era de você ter uma produção de energia dessa no país. Cada dia que você aumentava a geração no sistema, a responsabilidade aumentava, né? A preocupação também aumentava. Feito, aqui estamos, de novo, depois de 20 anos. Itaipu tem duas gerações de fornecimento. Uma geração que é um sistema analógico, é esse painel vertical e esse painel horizontal, que tem os controles, todos os controles que uma unidade precisa ter, que é indicações de tensão, corrente, potência, posição, status dos disjuntores e seccionadoras, né? Tudo isso está mostrado pelo painel vertical. E aqui é o banco de manobras, é onde você faz a partida e a parada de unidade, controle de tensão e controle de potência, tudo está aqui. Daqui você tem uma novidade, fugindo da parte analógica, é uma modernização, que é um diagrama unifilar com sinalizações eletrônicas em que permite dizer quais máquinas que está rodando, o que está e quanto está, tá certo? Por exemplo, né, você tem aqui, essa máquina 1, ela está com 658 megawatts, observa você ver. E tem essa potência reativa aqui, tá? E a tensão, tá certo? Então você tem as grandezas mais importantes que precisa de uma máquina. A partir de Itaipu, você começava a se orgulhar, a ter satisfação de falar sobre a geração de energia de Itaipu. O que era a geração de energia, o quanto que gerava, o quanto que era importante para todo mundo. E o país crescendo, né, dependendo mais de energia. São projetos, né, de longa duração. Né? E você vê no final uma máquina, né, fornecendo 740 megawatts, né, em potência máxima, 800 até que ela pode dar. Né? Todos os sistemas funcionando, comissionados, protocolados, e o cliente podendo gerar esse tipo de energia, é uma coisa extraordinária. O que vai acontecer, já tem grana para isso, já tem previsão, já tem planejamento, já tem empresa que venceu a licitação para o retrofit, que vai ser atualização tecnológica. Nós vamos sair de um sistema analógico para um sistema digital. Você vai estender a vida útil da usina por mais 50, 70 anos tranquilamente e vai ter a vantagem de ter, obviamente, uma máquina com mais potência e mais rendimento por causa da utilização de tecnologias novas. A primeira unidade geradora entrou em operação em 1984. Então a tecnologia, os projetos, né, das 20 unidades, eles remontam da década de 70. E alguns sistemas precisavam ser modernizados no sentido de que você não tinha mais peças sobressalentes para trocar, a manutenção já estava ficando mais custosa. Então, há uns 10 anos atrás, a Itaipu começou a trabalhar num projeto que hoje se chama Projeto de Atualização Tecnológica, onde ela definiu um escopo, o que seria modernizado neste projeto. Nessa época se decidiu que o escopo da atualização seria basicamente os sistemas de controle centralizado, os sistemas de proteção das unidades geradoras, toda a parte de cabeamento que envolve esses sistemas, os sistemas de medição e faturamento, o sistema, né, do sistema diesel, né, de emergência. Então, toda essa parte basicamente de controle e proteção era o escopo que foi dimensionado há uns anos atrás.
Esses monitores que vocês estão vendo, né, que a gente chama do sistema SCADA, é o sistema que faz a supervisão e controle das unidades geradoras e dos demais equipamentos da usina. Tudo isso está no escopo do projeto de atualização tecnológica, tudo isso vai ser modernizado. Aquelas telas grandes no fundo, que a gente chama de video wall, também vão ser modernizadas. Então, tanto a sala de despacho de carga quanto a CCR, que é a sala de controle central, também vão ser modernizadas e toda a parte analógica dessas salas vão ser trocadas por sistemas de monitoramento e controle digital. O ano de 2024 ele se consagra talvez como um dos anos mais importantes no contexto histórico da Itaipu Binacional. É o ano onde a gente comemora 50 anos de fundação da entidade Itaipu Binacional. Também é o ano onde celebramos 40 anos de operação e quis o destino que também em 2024 a Itaipu atingisse a marca, fantástica marca inclusive, de 3 bilhões de megawatt-hora produzidos, consolidando a Itaipu como a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo. Quando você está tentando fazer uma matéria dessa, você acaba instigando a pessoa a pensar a respeito do que passou. Realmente é emocionante, sim, sem dúvida alguma. A pessoa fica emocionada e está mostrando no detalhe, por exemplo, aqui, ó, preparação de partida ou preparada para arrancar. Tudo isso são coisas que nós fizemos por muitas vezes. O carinho da empresa para a gente era muito bom, era muito grande, sabe? Era como se a gente fosse muito importante estar chegando lá, sabe? Era muito bem recebido. E é isso, só tenho lembranças boas. Gostaria de voltar lá um dia para ver. Esse barulho, esse cheiro, aqui tem um cheiro característico daqui, né? Foi o cheiro da minha vida toda e foi emocionante. Deu aquele aperto no coração ali na chegada, né? E você fica olhando, né? Poxa, maravilhoso, é maravilhoso. Isso é coisa divina. Então eu agradeço muito a essa empresa e todo esse ambiente aqui fez e vai fazer parte da minha vida sempre.